Pessoal, tudo bem com vocês? Tituane tá morrendo de saudade. Logo, logo estaremos juntos novamente. Vamos para a aula de hoje? Hoje a nossa aula será de história. Vamos falar sobre a cidadania, uma conquista no Brasil. Nós, cidadãos brasileiros, temos nossos direitos individuais, sociais e políticos respeitados. Mas será que sempre foi assim no Brasil? Então vamos lá? Os franceses escreveram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nessa declaração estavam listados os direitos dos cidadãos, direitos esses que deveriam ser respeitados por todos. O principal desses direitos é: os homens nascem e vivem livres e iguais em direitos. Alguns dos direitos defendidos nessa declaração passaram a fazer parte da Constituição de vários países do mundo. Outros, como o nosso país, o Brasil, demoraram muito tempo para transformar esses direitos em realidade. E um dos principais motivos de tornar esse direito a realidade foi a existência da escravidão. Foi o primeiro obstáculo para tornar esse direito do homem e do cidadão em realidade. A escravidão foi responsável pela dificuldade de se construir no Brasil a noção de cidadão, isto é, do indivíduo que tem direitos civis e políticos em um país. Os africanos, quando chegavam aqui, eles perdiam a sua nacionalidade, eles não eram considerados mais africanos. E mesmo assim, eles não eram considerados brasileiros, eles não tinham nacionalidade. Eles eram tratados como mercadoria. E eles também perdiam o direito de usar o seu próprio nome e suas antigas tradições. Eles eram batizados segundo a fé católica. Agora, nós vamos falar sobre a falta de instrução, a falta de estudo também, que foi um obstáculo aos direitos sociais. Essa falta de instrução, ela prejudicou muito a população brasileira e vem desde a época do domínio português até os nossos dias. Então, pessoal, na época do Brasil colônia, quem ensinava as crianças aqui eram os jesuítas. O que são jesuítas, Tituane? Eram padres vinculados à Companhia de Jesus. Essa Companhia de Jesus foi uma ordem da Igreja Católica. Então, eram esses padres que ensinavam as crianças. Eles ensinavam as crianças nascidas aqui no Brasil, incluindo as crianças indígenas. Já os poderosos, os ricos, os fazendeiros, que tinham muito dinheiro naquela época, eles enviavam seus filhos para estudarem em outro país, lá em Portugal. Eles tinham condições, tinham muito dinheiro, o poder aquisitivo era muito alto, eles enviavam os filhos para estudarem em outro país. Pessoal, aí nós falamos sobre as crianças indígenas e as crianças que nasceram aqui no Brasil. Falamos também dos filhos dos ricos, dos fazendeiros. Mas e as crianças, filhos daqueles africanos escravizados? Aquelas crianças, elas não recebiam nenhuma atenção sobre os estudos. Elas não tinham nem oportunidade de estudar com os jesuítas, nem com as crianças indígenas e nem ser enviadas para outro país. Elas não tinham nenhum estudo. As coisas começaram a mudar um pouco depois do fim da Primeira Guerra Mundial, que foram estimulados pelo desenvolvimento econômico, com a chegada dos imigrantes, a industrialização, teve uma preocupação maior com o nível de escolaridade da população. Aí foram criadas as escolas normais, que foi para a formação dos professores. Depois disso, os alunos das camadas mais pobres da população, eles tiveram condições de frequentar as escolas públicas, que cresceram em números desde então. Hoje em dia nós vemos muitas escolas públicas por aí, né? Pessoal, essa falta de instrução, ela barrou um dos principais direitos políticos do cidadão, que é o direito a voto. Esse direito do cidadão, ele sempre foi proibido aos analfabetos. Então, a pessoa que não sabia ler nem escrever, ele não tinha um dos principais direitos políticos, que era o voto. Vamos observar aí. Em
Em 1891, o voto ele não era obrigatório e também não era secreto. Todo mundo sabia em quem um ou outro estava votando. Quem não tinha direito a voto eram os menores de 21 anos, os analfabetos, mulheres, religiosos e soldados. Já em 1934, as coisas mudaram um pouco. Já existia obrigatoriedade no voto e ele era secreto, mas continuavam sem direito a voto os analfabetos, os soldados e os religiosos. Em 1988, a Constituição brasileira concedeu o direito a voto a todos os cidadãos acima de 16 anos. Então, todos os cidadãos brasileiros acima de 16 anos, eles têm direito a voto. Por isso que a educação é um direito de todo cidadão. É importante que os brasileiros tenham cada dia mais acesso a novos conhecimentos, que são tão importantes para o nosso mundo atual. Então, quanto mais estudo, mais informações nós recebemos, mais direitos civis nossos são conquistados, ok? Então, pessoal, agora é com vocês. Façam as atividades enviadas, façam com bastante capricho, letra bonita, façam margem no caderno, ok? E na próxima aula corrigiremos as atividades. Um grande beijo, Tuane.